Bom, a Bom, a paz do paz Senhor do para todos os Senhor para irmãos que todos os estão irmãos que aí estão nos aí nos acompanhando. acompanhando. Como é Como é gratificante a gente poder gratificante a gente fazer poder esses fazer esses encontros. encontros. Eu estava pensando, conversei Pastora, com com a o Tiago pastora, com o esses Tiago dias esses aí. dias aí. Em plena Em plena pandemia, a gente pandemia, a consegue gente se consegue se reinventar, né? A gente reinventar, né? A gente consegue trazer consegue trazer possibilidades para os nossos possibilidades para os irmãos, nossos irmãos, porque porque em dias tão em dias tão difíceis, difíceis, as pessoas as pessoas começam até a começam até a esfriar, né? esfriar, né? E a gente E a precisa gente arrumar um precisa arrumar um jeito de jeito de acalentar, de acalentar, de esquentar, de esquentar, de chegar a cada chegar um de a cada um de vocês. Gostaríamos de vocês. chegar em Gostaríamos de mais chegar em mais pessoas. Se a pessoas. gente Se a gente conseguir levar um conseguir pouco à levar um frente pouco à esses frente esses projetos, não projetos, necessariamente não só necessariamente só comigo, acho que comigo, podemos acho que levar podemos para levar para mais pessoas falando e trazendo assuntos importantes. Seria bom se a gente conseguisse também, através desse canal, desse modelo, levar a palavra do Senhor para outros corações, né? Pessoas que estão distantes. Eu acho que é importante a gente multiplicar isso. Como vocês estão acompanhando, nós estamos testando um novo modelo, né? E a gente, assim, é tranquilo, eu acho tão tranquilo a gente participar disso daí, os meninos se empenhando, eu aqui, a gente testando, porque tudo é muito novo. Mas a gente é até bom os irmãos verem o empenho para que a gente possa fazer um evento ou uma conversa que vai levar, eu creio, algum assunto importante na vida de vocês a cada encontro. Hoje nós nos propusemos a falar sobre autorresponsabilidade. E aí eu perguntei, né, até falei também com o Tiago, eu falei, Tiago, será que esse assunto nesse momento é importante? Ele é importante, mas assim, nesse momento ele é bem realista, vamos dizer assim. A gente vai trazer alguns pontos de realidade. Quando eu ouvi esse assunto a primeira vez na minha vida, eu falei assim: ah, não, imagina, não tem nada a ver comigo isso. Mas depois eu entendi bem e como o Senhor fala com a gente diretamente sobre essa questão da autorresponsabilidade. Bom, esse conceito de autorresponsabilidade é a base da vida plena, que é a vida que o Senhor prometeu para nós desde sempre. Nós não estamos falando de ficar rico, de ficar. É a vida plena. O Senhor nos propôs uma vida, Ele nos conduziu para cá, como eu já falei, com uma missão, mais uma missão que nós cumpríssemos na plenitude, porque nós somos filhos do Rei. Somos filhos do Rei, somos príncipes e princesas aqui nessa terra para cumprir o propósito que Ele nos deu. Só que assim, acontece tanta coisa na vida da gente que a gente acaba perdendo esse rumo. E quando a gente traz um pouco para a neurociência, quando a gente traz um pouco para a ciência, e aí eu falo que a espiritualidade está no meio de tudo isso daí, a gente começa a entender bem. Um dos pontos que eu queria trazer para vocês, antes de falar disso, eu queria falar para vocês sobre a inteligência emocional. Quando uma pessoa tem uma facilidade muito grande de se equilibrar, ela consegue ter sucesso na vida. Em meio ao caos, em meio aos problemas que nós estamos passando, se a gente começa a pensar no racional e no emocional, e se a gente consegue trabalhar isso de forma equilibrada, a gente consegue ter possibilidades de trazer para nossas vidas ou para os nossos problemas as soluções de uma forma mais tranquila. Então, assim, eu tenho até uma frase do Paulo Vieira que fala que próspero e vitorioso é o ser humano que consegue integrar a parte racional e a parte emocional do cérebro, né? Nós temos no nosso cérebro dois lados aí, um lado que olha um pouco mais para o racional e outro para o emocional. E quando a gente está falando de prosperidade, a gente está falando de prosperidade mesmo, é aquela coisa de tem pessoas que não são ricas, que são ricas e não são prósperas, né? Tem pessoas que têm um poder aquisitivo menor e são prósperas. A gente tem que entender esses conceitos, né? E aí, mesmo continuando nessa linha do coaching, existe uma roda que a gente fala que é um mapa que a gente faz de sistêmico, de análise de quem a gente está conversando, né? Do coaching, com quem que a gente está conversando. E quando a gente trabalha no processo de coaching, a gente está falando para a pessoa que está no estado hoje, por exemplo, eu estou desempregada e quero arrumar um emprego.
Então, eu faço um processo de coaching para ver como que eu vou chegar nesse emprego. Eu tenho que me qualificar, eu tenho que fazer uma série de ações para chegar no emprego que eu quero ou no cargo que eu quero. Mas antes de nós chegarmos num determinado ponto, nós temos que olhar como que está a vida da gente. Ah, Kátia, eu não arrumo emprego, eu tenho uma dificuldade de arrumar emprego. Tá bom, mas como que está a tua vida? Antes de falar do emprego. Muitas vezes a gente tem bloqueios na vida da gente que a gente pensa que o problema é arrumar o emprego, mas muitas vezes o problema é outro na sua vida, totalmente envolvido dos pilares. Eu até imprimi aqui, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Me diga, pastora, se a senhora está enxergando uma roda aí. Sim. Então, essa roda aqui, ela tem todos os pilares que a gente tem, que a gente entende que são importantes, serem analisados antes de qualquer processo de coaching. Então, esses pilares envolvem alguns pontos. Espiritual, familiar, saúde, filhos, conjugal, social, financeiro, profissional, emocional. Como que tá esses pilares? Quando a gente fala de pilar, sustenta, né? Se tem um capenga, o que acontece? A sustentação cai, né? Aquela coisa fica capenga ali. Mas, Kátia, existe alguém no mundo que tenha isso daqui completamente zero? Existem pessoas que trabalham dessa forma, né? É um processo, né? E que chegam ou muito próximo ou até nessa plenitude. Não estou falando que elas não têm problemas, mas que elas chegam numa plenitude e que eu acredito, estudando coaching, que é a plenitude que Deus prometeu para a nossa vida. Que ele que né, propôs isso para a gente, na verdade, porque a gente nasce dentro dessa plenitude. Então, eu acho que até para a gente ter uma ideia, eu gostaria até de convidar os irmãos, para não ficar uma coisa de eu ficar falando aqui, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão. Eu não quero saber qual é a nota que vocês vão dar. Eu não quero que vocês compartilhem comigo, mas eu quero que vocês pensem como que está cada um do pilar dessa vida de vocês. Então eu vou pedir, nesse momento, que vocês fechem os seus olhos. E conforme eu for falando, analise como que está a sua vida hoje, né? Antes de nós falarmos de qualquer coisa, antes de falarmos de autorresponsabilidade de qualquer coisa. Então, a primeira coisa que eu vou pedir, então, para que vocês parem, né? Fiquem calmos e fechem os olhos e pensem, conforme eu for falando, como está a sua relação com Deus? Vamos falar do pilar espiritual. Quando a gente fala isso, eu não estou falando se vocês estão vindo ao culto todos os dias que são colocados, ou eu faço as orações aqui. Nós queremos saber a intimidade com Deus. Ir ao culto é importante, as orações são importantes, mas o íntimo, porque, gente, vamos na realidade, tem pessoas que fazem todo o processo de vir ao culto, de fazer determinadas orações, mas a intimidade com o Senhor, aquela coisa de chegar e conversar, de pedir direcionamento, o dia a dia, nas ações, em tudo que eu vou fazer, Senhor, me dirija, me fale como que eu devo fazer, o que eu vou fazer, como, Senhor, com quem que eu tenho que me relacionar. Essa intimidade, ela tem sido presente na sua vida? E se sim, qual é a nota que você dá? O quanto você tem que melhorar com isso ou não? Olha, eu sou 100%, mas seja sincero, sinceramente. Esse é um pilar que você também tem que pensar. O outro pilar é o familiar. Como está a minha relação com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos? Familiar que eu estou falando não é do conjugal, tá? Eu estou falando do familiar mesmo. Pai, mãe, de onde você veio? Como é a minha relação com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos? Ela é uma relação de harmonia, de união, de ajuda, de amor, de respeito? Ou existe aquelas intrigas, aquelas brigas, aquelas desavenças? Como que está essa relação? Quantas vezes você falou para o seu pai, ou para sua mãe, e para sua mãe, para o seu irmão, eu te amo? Quantas vezes você parou para escutar
para amparar, para compartilhar as situações da sua vida? Quantas vezes? Nós sabemos que tem muitas famílias que têm verdadeiras guerras. Vamos refletir. E a gente sabe que em toda família tem alguma coisinha, né? Em que nível que está esse pilar aí? Qual é a nota que você dá? E a sua saúde? Como que está a sua saúde? Como você tem cuidado? O que que você tem comido? Como que você tem se relacionado com o que o mundo está oferecendo aí para gente, não só na situação de álcool, né, de bebida alcoólica, mas de coisas que fazem mal para esse corpo que não é nosso. Esse corpo não é nosso, gente. Esse corpo é emprestado. Quem fala assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, preste atenção, olhe na palavra de Deus, esse corpo é emprestado. E quando você agride o seu corpo físico, você está agredindo um templo que aí não pode, né, ter agressão. E aí eu só vou entrar no ponto que acaba vindo, né? Cuidado, essas pessoas, essas também as mulheres que falam, o corpo é meu, eu faço o que eu quero com ele, né? Eu estou grávida, eu vou fazer um aborto porque o corpo é meu, esse filho é meu. Olha, gente, nada que existe nessa terra é nosso. Se fosse, você levaria quando você morresse. Não é nada nosso. Então, a saúde, como você está cuidando, o que que você está comendo? Você tem feito exercício físico? Não pelo fato de querer ficar não, com o corpo, né, para ficar se expondo. É bom nós olharmos no espelho e gostarmos do que a gente está enxergando. Mas tem pessoas que não têm o corpo perfeito e olham no espelho e gostam do que estão enxergando. É uma questão de autoestima. Mas eu estou falando pela saúde, sabe? Quantas pessoas morreram de Covid porque estavam obesas, porque estavam com problemas de saúde adquiridos porque foi responsabilidade dela, né? No que ela comeu ou que ela deixou de fazer. Para quem tem filhos, como está a relação com seus filhos? E filhos, gente, é desde o momento que foi concebido. Como você conversa com esse embrião? Qual é o carinho que você dá para ele? Quantas vezes você falou para o seu filho, filho, eu te amo? Quantas vezes você pôs limites para os seus filhos como uma forma de amor? Quantas vezes você escutou o seu filho que vem correndo quando você chega cansado do trabalho com um desenho de um monte de risquinho e falou, nossa, filho, que legal que esse desenho? Ou você falou assim, ai, sai daqui que eu tô cansado, não aguento criança gritando do meu lado. Qual é a nota que você dá? E mesmo os filhos que estão grandes, adolescentes, não é fácil, né? Quem tem adolescente sabe, quem teve sabe. Tem filhos. Esses dias eu estava olhando, ouvindo o Paulo falando, né, dos filhos que são parasitas, né? Tem filhos que estão aí com idade, casaram, estão com 40, 50 anos, estão voltando para a casa dos pais e acabam pegando a aposentadoria dos pais, inclusive, escondido, roubam a aposentadoria dos pais, tal. E aí, esses filhos, né, a gente fala assim, aonde eu errei? E se a gente for fazer uma recapitulação, existe alguma coisa. Tem gente que erra por amor excessivo. Tem pai que erra por amor excessivo. E amor excessivo estraga filhos, sim. Por isso que eu falei do limite. E ao mesmo tempo, tem pais que erram por. A pior ausência de um pai é com a presença. A pior ausência é com a presença de um pai e de uma mãe. Porque a ausência é ausente, ele não existe. Ele morreu, ele foi embora, ele não existe. Agora, o pai que está presente. Oi, irmão. Não tem, não existe, morreu ou sumiu. Agora, o que está dentro de casa, pronto. E eu fico olhando crianças que olham, porque a criança, gente, lembra quando você era criança? Todo mundo sabe disso. Nós olhamos nossos pais como heróis.
nós olhamos nossos pais como quem nos protege, quem nos ama, quem nos apoia. E é isso que a gente pede. E até no falar não com amor, conversando, uma criança, ela pode ficar até chateada no momento, mas ela vai entender depois que foi por amor. Então, o limite é uma prova de amor. Lembre-se disso, o limite é prova de amor. O amar não é permitir tudo. E aí, quantas vezes nós falamos para o nosso filho, filho, eu te amo. Em algumas colocações do coaching, num treinamento que eu tive uma pessoa que falou assim: eu chego em casa, meus filhos estão trancados, cada um no quarto, e não dá atenção para mim. Eu chego como se não tivesse ninguém entrado dentro de casa. E aí, no mesmo momento, o Paulo olhou para a pessoa e falou assim: quantas vezes você falou para o teu filho, eu te amo? Quantas vezes você entrou no quarto nesses dias e falou assim: o que você está fazendo aí? Vamos compartilhar, vamos assistir um filme juntos. E quem foi que criou esses filhos para eles estarem nessa situação? Isso é duro, mas a gente tem que estar de frente com essas situações para a gente poder reverter alguns pontos da nossa vida. E é por isso que eu estou perguntando para vocês como está a relação dos seus filhos e qual é a nota que você dá para você com relação a isso. Cônjuge, seu marido, sua esposa, seu noivo, sua noiva, seu namorado, sua namorada. Como é a relação de vocês? São 3 patamares de relacionamento que têm diferenças, né? No namoro tudo é muito lindo, é o meu príncipe encantado, é a coisa mais linda da minha vida. A gente não, né, tende a não enxergar nada. Pede direcionamento para o Senhor que Ele mostra. Por isso que tem igrejas, né? Eu deparo com algumas coisas. Esses dias eu estava vendo até aqui em Jundiaí, a filha do meu pastor começou a namorar. O pastor falou assim: vai orar por tanto tempo, sem encostar um no outro, para saber se essa é a pessoa da tua vida. E foi feito todo o processo. Eu falei: nossa, gente, né? Que processo demorado esse daí. Mas depois eu fiquei olhando essa situação, se todo mundo fizesse isso. Quantos casamentos, né, salvos seriam, né? Quantos casamentos não aconteceriam? Porque o casamento ele tem que ser abençoado pelo Senhor. E para ser abençoado pelo Senhor, a gente tem que conversar, tem que voltar naquela intimidade lá atrás e falar assim, ó, é esse que o Senhor quer para minha vida, né? E aí falando do cônjuge, que aí a gente está no patamar mais de cônjuge aqui, muitas pessoas casam e acabam entrando no piloto automático. Isso está acontecendo cada vez mais cedo em relacionamentos de casais. Primeiro que casam sem pedir orientação de Deus, né? Já começa meio esquisito o negócio. Depois, mas tem muitas pessoas que começam dessa situação, eu vejo também isso na igreja. Começam, não pedi lá atrás, não era convertido e tal, mas aí começam a entrar numa linha de reunião de casais, entendimento da Bíblia, lendo o que a Bíblia orienta, como é que eu devo tratar meu marido, o homem é a cabeça da família, sim, né? Ele é o cabeça da família, não adianta a gente entrar numa linha de feminismo, porque a mulher tem que ser mais igual, sei lá, tudo bem, vamos andar um do lado do outro, mas o homem é o cabeça da família, a gente tem isso como orientação do Senhor, né? E eu não acho isso retrógrado, pelo contrário. Quando a gente entra no patamar da igreja, de casais, de vida em conjunto, as pessoas, a gente vê que os casais que mesmo não pediram permissão do Senhor lá atrás, eles se acertam. Eles parece que entra no trilho, né? O trem entra no trilho e começa a andar legal. Mas tem casais que não. E aí aquela coisa assim, vira tudo no piloto automático. Eu até brinquei uma brincadeira muito ruim, mas é verdade, né? Os bichos mudam, né? É aquela coisa de meu leãozinho, meu fofinho, quando namora e depois eu cavalo e outras coisas que acontecem, os bichos mudam, né? Eu acho que isso é falta de cuidado, né? Como você está cuidando do seu casamento? Mas o fulano tem que mudar. É?
Vê onde é que é o botãozinho de mudança da pessoa, assim, você muda para o jeito que eu quero que você seja. Não, nessa análise tinha que ser feito lá atrás, agora a gente já está casado. E as pessoas mudam quando a gente muda. Então, eu vou entrar no patamar da autorresponsabilidade. O quanto que você está mudando para o seu cônjuge mudar. Cuidado com a relação sexual, que entra no piloto automático também. No começo é uma coisa, depois de algum tempo já muda e isso abre brecha. As brechas de traições também, não é que é justificativa, tá, gente? Mas assim, a gente tem que cuidar em todos os aspectos. Aquela pessoa, quando ela faz parte da nossa vida, é como se fosse o Rio Negro e Solimões, que eles se encontram, um é negro, mas depois não tem mais como não tem como mais. A gente não consegue separar as águas, né, ali. E aquela pessoa é para você cuidar e ela cuidar de você. E você tem algumas situações na vida de casal que ela tem que ser, ela é íntima e ela tem que ser muito bem cuidada, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Eu só não entro muito em detalhes, porque eu não sei como que está a audiência aí, né? Quem está na audiência, eu acho que é um assunto que a gente pode aprofundar para casais, né? Mas eu acho que só adulto. Então, pronto. Então, eu vou falar um pouco dessa parte sexual. Eu acho que é importante, gente, né? Vamos falar uma coisa sem escandalizar, né? Porque é natural, né? A gente tem que levar isso como natural. Então, quando a mulher ela começa a evitar determinados carinhos, determinadas situações que não agridam, aí é outro ponto, que não agridam o que é o natural, o que é o legal, né? Que ela se sinta bem, que ela não agrida como se fosse uma invasão, porque também tem isso, né? Porque o estupro ele não acontece só quando as pessoas se conhecem, na parte de casais também existe essa parte do abuso sexual, mas quando existe amor, quando existe compreensão, quando existe harmonia, quando o casamento é um casamento pautado e acompanhado debaixo da unção do Senhor, ele também abençoa nesse momento da parte sexual. Então, nós sabemos que o nosso marido, ele tem aquela situação que ele gosta, ele precisa de ter a relação, e nós também gostamos disso. Por quê? Porque é o amor da minha vida que está ali. É o amor da minha vida, é o homem que o Senhor, é o varão que o Senhor separou para mim. Então, se eu entro no piloto automático e deixo de ter aquele encantamento, aquele carinho e aquela preliminar e aquela coisa gostosa do começo, a gente começa a ter problemas, né? O homem ele fica desgostoso, a mulher fica desgostosa e o mundo está lotado de mulheres bonitas, cheirosas, aguardando um maridinho que não é bem tratado em casa. A mesma coisa tem um monte de rapazinhos bonzinhos, bonitinhos e legaisinhos que eles começam a ser reparados quando a mulher não é bem tratada em casa. E aí você abre brecha. Então, cuidem. Tem a parte do sexo, sim. Façam surpresas, façam uma noite especial a cada periodicamente. Eu sei que não dá para fazer toda semana, todo dia, tal, porque o dia a dia também desgasta filhos, trabalho, compromissos. Mas a gente precisa ter o momento do casal. Eu tenho 5 filhos, não dá para ter. Eu não tenho. Tudo bem, vamos fazer uma noite do pijama na casa do priminho, vai todo mundo na casa do priminho, a gente vai fazer a noite de amor aqui, nossa. Um carinho, uma surpresa de amor, não precisa ser uma coisa de gastar dinheiro, né? Eu tô falando de amor, eu tô falando de gestos, de palavras e de sexo, né? Então, é importante isso. Depois disso que eu tudo falei, como que está a sua vida hoje com seu marido e com sua esposa? Qual é a nota que você dá, né? De 0 a 10, qual é a nota que você está dando aí? O que precisa melhorar? A sua vida social.
O quanto você se relaciona com pessoas que tragam coisas boas para você também, né? Porque existe um ditado que diga-me com quem andas que eu direi quem és, mas assim, eu complemento uma coisa, diga-me quem andas, eu direi quem és e serás, né? Porque depende muito com quem você se relaciona. Eu não estou falando de asepsia de pessoas. Eu acho que a gente tem que ter um relacionamento muito bom com todo mundo, ser receptivo, a gente abrir os braços, até aconselhar, ajudar. Mas quem é que você está trazendo para dentro da tua casa? Quem é que você está se relacionando? Como você está se relacionando? E como que você está vivendo uma vida social que é importante? Quem são seus amigos? O quanto que você tem amizades e quanto valorosas elas são. Amigos existem amigos mais próximos do que irmãos, né? É importante ter amigos. É importante, é uma coisa que a gente também vê na Bíblia, né? É importante, mas assim, não chame de amigo qualquer pessoa. Existem colegas, existem conhecidos, existem pessoas legais, mas não chame de amigo qualquer pessoa. Mas é importante ter. Outra coisa, o quanto você está se distraindo, o quanto você está se divertindo, o quanto que você está saindo, né? Hoje não, porque a pandemia não pode sair. Mas o quanto você tem um relacionamento, por exemplo, no WhatsApp, muitas vezes até num vídeo como esse, o WhatsApp também está proporcionando vídeo, que tem pessoas que você fala assim, nossa, que saudade que dá daquele minha amiga tal. Eu tenho um grupo de amigas que a gente se reúne, uma está no Peru, outra está em Curitiba e outra está aqui em São Paulo, e a gente se reúne porque é uma amizade antiga, né? O quanto você está fazendo isso? Isso faz bem para a nossa alma, faz bem a gente conversar, faz bem a gente ter pessoas que a gente confia. E o quanto a gente vai se distrair, vai a um parque, a um shopping, uma viagem quando puder, né? Outro ponto que é muito importante na vida da gente, e que isso acaba com o casamento, acaba com a vida das pessoas muitas vezes, é a parte financeira, né? Como que você se relaciona com o dinheiro? Você já falou quem manda em quem para o dinheiro? É o dinheiro que manda em você ou você que manda nele, né? Tudo que entra sai na mesma velocidade? Como é que é isso daí? Eu recebi o pagamento, dia 10 já não tem mais nada. Quantas pessoas a gente escuta, né, dessa situação? Ah, mas, Kátia, você não sabe quanto está difícil a vida. Você não sabe como é difícil ganhar a vida. Gente, esses dias eu vi uma matéria de uma senhora que ganhava R$ 1.500 fazendo faxina. Eu fiquei com vergonha, sabia? Essa senhora, se eu não me engano, foi em 25 anos. Ela comprou uma cobertura na beira-mar e ela pôs um Hilux na garagem, pagou à vista. Sabe por quê? Porque ela se privou, de certa forma, de um monte de coisa. Mas ela conseguiu. Quer dizer, impossível não é. Agora a gente tem, eu estou falando para chegar nesse extremo, de repente, né? Mas assim, você consegue guardar dinheiro? R$ 10. Você consegue chegar no final do mês com o seu salário? Muitas vezes é um padrão de vida que a gente tem, né? Eu ganho R$ 2.000, ou eu ganho R$ 20.000. Tem gente que ganha R$ 2.000 e guarda dinheiro, e tem gente que ganha R$ 20.000 e está devendo dinheiro, está no cheque especial. Isso é padrão. Tem pessoas que ganham R$ 2.000 e são prósperas. Você olha para a pessoa e fala assim, como é que essa pessoa dá conta, né? Ela come, ela paga luz, telefone, sei lá, a conta do celular e tal, e está ali, fazendo tudo muito bem regrado, mas muito bem controlado. Isso tem emoção, o emocional conta muito nisso daí. Tem gente que dá vazão à parte emocional gastando dinheiro, né? E tem gente que está lá nos 20 mil, 30 mil reais, 40 mil reais e não dá conta, não. O dinheiro, sei lá o que faz com o dinheiro, a gente não sabe também como é que faz. É um mistério, né? Então, assim, como você se relaciona com o dinheiro? Você acha que você vive falando que você é pobre ou você está numa situação delicada que vai melhorar? O que você tem profetizado na tua vida com relação à tua vida financeira?
Porque eu escuto bastante pessoas assim, mas eu sou pobre. Eu sou pobre. Eu não posso porque eu sou pobre. Eu sou. Tá, então falei, eu estou pobre. Você quer usar o pobre? Eu estou numa situação delicada. Porque senão você vai falar, eu sou, você está repetindo tantas vezes que você não vai deixar de ser. Já começa por aí. Eu sou, tá bom. Então você tá bom, aceitou a situação? Então fica aí. Olha a responsabilidade que você está colocando na tua vida com relação ao dinheiro. Profissional. O quanto você está se relacionando bem com a sua profissão ou quanto você se preparou para ter uma profissão. Ou não me preparei, o quanto você está se preparando. Porque todo tempo é o tempo. Eu estou vendo pessoas com 70 anos fazendo curso de direito. É impressionante. Esses dias eu vi uma senhora que pegar um diploma, eu não lembro só qual é a faculdade, acho que era psicologia, e foi aqui em Jundiaí. Ela se formou em psicologia com 68 anos. Então, se você fala assim, eu não tive oportunidade, tá bom. Se eu não teve oportunidade, tem curso supletivo, tem curso técnico, tem curso pela internet, tem curso que você tem pago também, faculdade paga. O quanto você se preparou para ter uma profissão? Ai, mas ó, tem que fazer faculdade. Ah, tá, então você não quer pagar o preço. Não quer pagar o preço para ter uma profissão. Então você quer ficar onde você está. O quanto você está bem na sua profissão, para quem tem? O quanto você está feliz no seu trabalho? É onde você gostaria de estar? Você ganha o que você esperava ganhar? Qual é a nota que você dá? A parte emocional, que é a última, tá? Vou parar no emocional. O quanto você consegue se equilibrar nas situações que você depara no seu dia a dia? Qual é o equilíbrio que você tem com relação aos grandes desafios que nós estamos deparando no dia a dia? Tem pessoas que estão surtando. E quando a gente fala do surtar, a gente está falando de muitas vezes a pessoa perde a família, perde o marido, ninguém aguenta, perde o trabalho. Vocês estão me escutando? Tá, aqui me congelou um pouquinho. Então, o equilíbrio emocional também é tão importante como todos os outros pontos que nós estamos vendo aqui. Eu estou para decidir uma promoção na minha equipe, e é uma judiação, gente, isso daí, mas a gente tem que ser muito, muito realista. Duas pessoas de competência muito grande, da área financeira, muito grande. Duas meninas que são analistas, só que uma não consegue ficar sob pressão. Não consegue, ela não consegue, ela passa mal, ela dá tremedeira, você passa um desafio para ela, ela não vai para frente, ela dá ânsia, ela passa mal. A gente está ajudando ela, está pagando uma terapia para ela, inclusive na empresa, porém o tempo corre e eu preciso colocar uma pessoa na frente e, infelizmente, eu vou ter que usar isso como um parâmetro para escolher a outra. Então, o Peter Drucker, que é um papa aí da administração, há um tempo atrás, ele falou, e eu estava vendo na internet esses dias, eu concordo com ele até hoje. As pessoas são contratadas pela parte técnica e pelo currículo, pelo que ela tem de experiência. Então, vamos lá, vamos fazer um teste, a gente vê, tal, tal. Nossa, legal, é o que eu quero aqui. Mas elas são demitidas pelo comportamento e algumas vezes pelo problema emocional. Muitas vezes pelo comportamento. 87% das pessoas são demitidas por problema comportamental. Não é um problema técnico, é comportamental. E comportamental vem tudo, né? Ética, valores, uma série de coisas. E tem gente que é também pelo emocional. Porque quando você vai galgando algumas patamares de chefia, de liderança, a pressão vai aumentando e a resiliência tem que acontecer. Enfim, eu trabalhei no coaching com isso daí um bom tempo.
Quando a gente fala sobre esses pilares, a gente fala assim, a intenção é a gente chegar com nota 10 em todos. Porque daí essa roda, ela tá lá com 10 em tudo, então ela roda, né? Ela faz isso. Quando você começa a ter, minha relação com o Senhor, com Deus, ela é 3. Com a minha família é 0. Com meu marido é 1. Com meu filho, então fica uma estrela, fica um negócio assim, e a roda não roda. E a vida da pessoa não roda. A vida da pessoa empaca. Por quê? Porque a roda, ela precisa ter essa né, sequência. Quando pega uma ponta, ela. Então, a gente precisa tratar desses pilares. E eu vou falar para vocês de uma forma muito rápida, porque isso aqui é processo. O que envolve isso daí é, em primeiro lugar, autorresponsabilidade e assumir em que patamar que você está em todos os pilares. Eu falar comigo mesmo, falar assim, olha, minha relação com Deus não está legal. Olhando o que a Kátia falou, eu não tenho essa intimidade com o Senhor. Eu preciso, mais do que preciso, a palavra preciso, ela pesa. Eu quero melhorar minha nota com o Senhor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a conversar com Ele mais, eu vou orar mais, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A minha relação com a minha família não está legal. Ah, mas o meu pai foi muito ruim comigo quando eu era criança. Ele é teu pai. Eu duvido que se você chegar para o teu pai, que é muito ruim, muito bravo, ou ele foi agressivo com você, e você chegar e falar assim, pai, eu te perdoo e eu quero que o senhor me perdoe, olhando nos olhos, e eu te amo. Eu duvido que o seu pai não vai te dar um abraço e chorar. Eu duvido. Sabe por quê? Porque eu fiz isso com meu pai. Porque meu pai era uma pessoa que não conversava comigo. Por quê? Porque ele aprendeu isso lá atrás com o pai dele. E isso foi do pai dele. E eu achava que meu pai não gostava de mim. Quando eu cheguei para ele no Dia dos Pais, eu olhei no olho dele e falei: Pai, eu te amo, eu te perdoo e eu peço que o Senhor me perdoe por tudo. O meu pai, nossa, virou essa coisa mais linda que está hoje comigo aqui. Que o meu pai, gente, eu até falei na igreja, muito engraçadinho, ele não conseguia abraçar. Ele tem os traumas dele. Ele não conseguia abraçar porque ele não era abraçado. Sabe o que ele fazia para mim para mostrar o carinho? Ele pegava na ponta do meu dedo e fazia assim, na ponta do dedo. Gente, olhem para as pessoas que se relacionam com vocês e tentam entender que criança foi aquela para ela ser desse jeito. Antes de você julgar ou de você condenar, ou não quero falar com meu irmão porque o meu irmão é muito, é isso. Ele é teu irmão. A família é presente de Deus. Kátia, pelo amor de Deus, mas a minha família é muito complicada. E você está na sua família, faz parte da sua missão. Você está na sua família, não é à toa. Existe um motivo para você estar na sua família. O Senhor colocou na sua ordem de serviço lá. Vamos sarar essa família através dessa pessoa. Então, eu volto para vocês uma coisa. Esse é um exemplo verdadeiro, real, de um coaching que eu fiz. E o que está em vermelho aqui é a nota que a pessoa colocou para ela na primeira conversa que nós tivemos. E uma coisa que me impressionou muito, muito, que essa pessoa, Deus, ele falou para mim que a família dele valia 0, o valor da família dele era 0, não era a nota que ele dava. Ela não vale para mim nada, não vale nada. E eu fiquei chocada com essa nota que ele deu, porque quando a gente fala assim, quanto vale a sua relação com Deus? Ah, vale 10. E quanto tá? Ah, tá 3. Então precisa melhorar para chegar no 10. Agora, quando a pessoa fala assim, a minha família vale 0, eu falei, meu Deus, como é que eu vou chegar no 10 se a pessoa não quer 10? Ela não acha que vale nada. Sabe o que essa pessoa sofreu? Abuso. A mãe era prostituta. Essa pessoa sofreu abuso. E ele tinha ódio da mãe. Ódio. Se você vê a pessoa, a coisa mais linda do mundo, uma pessoa querida, um trabalhador ótimo.
E aí nós conversamos, falamos de perdão, falamos de uma série de coisas, trabalhamos o processo todo e 3 meses depois a roda dele começou a rodar. Sabe, um dos exercícios que a gente trabalhou, ler salmos uma vez por dia. Salmos são 30. Uma vez por dia, no dia 1 você lê um, no dia 2 você lê 2, dia 3. Perdão. Provérbios, desculpa. É Provérbios, desculpa. Provérbios, um por dia. Gente, tem livro mais. Tem livros bastante interessantes. Mas tem livro mais assim, tipo guia da vida, do que Provérbios. Eu acho Provérbios fantástico. Ele fala até de você fazer empréstimo lá, né? Que você, cuidado para você assinar alguma coisa tal. Essa pessoa leu Provérbios, ela não era cristã. Essa pessoa perdoou a mãe. Essa pessoa começou a mandar dinheiro para a mãe, porque ela já tinha saído de casa, foi para outra cidade, morava em outro lugar do Brasil. Ele mandou dinheiro para a mãe, perdoou a mãe, foi até onde ela morava, falou que amava ela, olhando nos olhos. E depois de um ano, a mãe dele morreu. E ele me ligou e falou assim: Kátia, eu sou muito grato pelo processo, porque se ela tivesse morrido e não tivesse feito o que eu fiz, eu carregaria essa culpa na minha vida toda. Bom, eu não sei como é que tá o meu tempo aí, gente. Mas vamos lá. Eu tô falando de autorresponsabilidade, mas eu tô na roda ainda do mas, né? Mas tudo bem, se for o caso, a gente emenda para outra conversa, outra. Kátia, você está nos ouvindo, mas os irmãos não Estou. estão. Os irmãos não estão ouvindo. Deixa eu ver se eu consigo colocar para eles ouvirem. Estão ouvindo Deixa a eu só Kátia ou ver. a gente? Eles estão ouvindo a Kátia, mas não estão nos ouvindo. Ah, tá. Entendi. Então, irmãos, vocês estão me Deixa eu ouvindo? só fazer um teste aqui para a gente entrar nesse bate-papo agora. É porque quando eu coloco o meu microfone, a sua voz fica com eco, entendeu? A minha voz? Aí eu estou tentando remover. Tenta o quê? Tava ligado esse tempo todinho. Tava o desktop desligado e o mix ligado. Ó, eu desliguei o mix, ó. Não sai o nosso áudio. Eu tenho que ligar o mix. Ou tenho que ligar o desktop. Só que quando eu ligo o desktop, a voz dela fica A Notinha tá falando assim, a live está ótima, não se preocupe com o tempo. Olha que bom, por mim eu fico aqui até amanhã, irmãos. Eu bater um papo aí, eu sou assim, parece que eu tô aqui com vocês, né? Mas vocês estão todos aqui comigo. Para mim é muito aconchegante isso. Isso é o desktop ligado. Tira a máscara pra gente ouvir. Como é? Olha aí. Tava me ouvindo? Irmã Caixa, deixa eu só fazer uns testes Oi, aqui pra gente começar o nosso bate-papo, tá bom? vamos lá. Vai, Eu tá testando? Tá testando. Um, dois. Um, dois, um, dois. Enquanto você faz o teste, Thiago, você quer testando enquanto eu vou falando mais alguma coisinha? Porque eu preciso saber se tá saindo a minha voz na live, a nossa voz aqui. Ó, tá saindo baixo. Deixa eu só configurar a questão do volume agora. Tá. Deixa eu ver se lá no. Deixa eu ver aqui. Som. Som. Não. Tá, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Vou aumentar um pouquinho esse. Vou botar ele aqui. Testando, testando.
Esse som do eco, eu estou escutando por aqui que está acontecendo eco aí. Esse é o problema aqui. Não tem dois equipamentos ligados, Thiago? Nem nada perto aí? Não, é um conflito aqui com o programa que a gente faz a live. Tá. Ele fica repetindo esse sinal, apesar da gente cancelar os outros, ele continua repetindo. Se a gente tira o eco, o nosso áudio é anulado. Deixa eu ver. Talvez falar mais perto. Ó, mas aí sai o retorno aqui. Olha que loucura. Deixa eu ver aqui. Talvez seja aquela configuração de som. Calma aí, eu peço um pouco de paciência, seus irmãos. Ó. Som. Ainda tá saindo. Fala pro pastor Thiago tentar seu fone. Agora ficou mudo, né? Eu não estou escutando. Agora sim. Agora eu estou escutando. Agora sim. Pronto. Tá saindo minha voz? A Matilha disse que está ouvindo baixinho, mas está ouvindo. Som, testando. E aí? Vai mais perto aqui. Ei, era melhor a gente fazer da forma mais simples já. Essa forma de janela complica tudo. Tá saindo minha voz? Não. Vai complicar ainda mais. Tem que ver o computador. Dá pra ouvir bem baixinho. É. Ó. Porque tem uma super Irmã Kátia, Oi. vá concluindo aí a sua apresentação, irmã. Infelizmente a gente não vai poder entrar nesse bate-papo aqui agora, porque eu tinha até algumas coisas já para perguntar para a irmã. Poxa, tem tanta coisa boa lá, né? Mas eu vou ficar tentando ajeitar essa questão do áudio aqui, tá certo? Enquanto a irmã conclui. Eu tenho umas coisas para falar. Tem bastante coisa, né? A gente vai e a gente tem uma continuidade. Tá? Gente, então, o que eu falei sobre essa roda, né? A gente está falando de nós. Eu estou escutando. Já falando das nossas, né? E aí, ele fala assim, eu estou com a nota 5 no meu relacionamento. Mas ele é o peculiar, ele é muito sério, ele é muito seco, ele não é amoroso. Gente, ninguém esqueça, não tem essa sensação.
E pode acontecer em função da nova mudança que parte de vocês, as pessoas mudaram. Então, assim, meu marido, você precisa saber se ele está examinado aí. Como que eu tenho que cuidar para que ele mude? Será que eu sou esposa? Será que eu estou sendo aquela esposa valorosa, né, que está na Bíblia? A Bíblia fala, como é a esposa? Eu vou orar e falar assim, ó, me dê uma orientação. Eu amo tanto essa pessoa. Eu creio que ele, o homem de Deus na minha vida, oro pela vida dele. Eu falo assim, Senhor, o que eu faço para o meu marido? Como eu tenho que me comportar? O que eu tenho que fazer? Eu estou falando com mulher, mas os homens também puderam fazer isso. Estou falando do casamento, né? Homens que estão escutando são casados, passam por coisa. Ou seja, você está onde você colocou. A vida que você leva é responsabilidade sua. Quer seja por atos conscientes ou inconscientes. E esses atos, eles vêm através de algumas crenças também, tá? Então, quando a gente age de determinadas formas, a gente age de acordo com crenças que são inculcadas desde quando a gente é criança. Por isso que eu estou falando da importância do filho. Como que você está criando seu filho? Que marido que vai ser o seu filho? Que profissional vai ser seu filho? Que irmão vai ser seu filho? Né? Quem é esse ser humano que você está criando? Você se colocou aonde você está. Uma coisa eu não tenho dúvidas. A nossa essência foi criada por Deus. E ela é imutável e perfeita. A nossa essência é perfeita. Aquele bebezinho que você vê, todo mundo tira foto na hora que nasceu, o bebezinho lá, né, chorando e tal. Ali é a essência perfeita de Deus. Aquela criança como se fosse um HD limpinho. Sabe o HD do computador? Quando você for um computador, ele vem limpinho. Ele vem sem nada. Aí, quando você abre o computador e você começa a usar, você vai começando a colocar arquivos no seu computador. É a mesma coisa na cabeça de uma criança. Então, tudo que você está colocando na cabeça da criança, ela vai armazenando. E isso vai formar a personalidade dela. Ela vai se formar o adulto que ela vai ser. Ela forma isso através do que ela presencia, do que ela escuta e do que ela sente. Se ela é uma criança que vive numa família de harmonia, ela vai ser uma criança harmoniosa. Se ela vem de uma família que agride, ou que fala palavrões, ou que não tem respeito, ou ela vai ser uma criança acuada, ou ela vai ser uma criança agressiva. Então, quando vocês veem uma criança agressiva, avaliem se aquela criança, ela não nasceu assim, você fala, nasceu assim. Deus mandou, olha o que Deus mandou para mim. Gente, pelo amor de Deus, Deus é perfeito. E aí aquela coisa da responsabilidade, tudo é Deus, tudo é Deus. Deus mandou essa fardo para mim, Deus mandou esse emprego ruim para mim. Como é que eu sou temente a Deus, eu vou à igreja e Ele faz isso comigo? Eu fico um pouco nervosa com essas coisas. Vai depender muito da criação que a criança teve, da educação, o ambiente que frequenta, a qualidade e a quantidade de amor que essa criança recebeu. Né? Simples assim. E isso torna a gente distante do próximo dos nossos sonhos também. Quando você escuta coisas do tipo, quando uma criança erra e o pai fala assim,
você não presta para nada mesmo, né? Você nem para isso você presta. Quantas vezes você já escutou isso daí ou já presenciou isso? O que a criança vai pensar? Eu não presto para nada. Se o meu pai, que é o meu herói, que é o cara que deveria falar para mim, né, que eu sou a criança, tá falando para mim que eu não presto nada, então ele vai assumir isso para ele. E aí quando cresce, é aquela criança que não consegue um emprego, que não consegue se concentrar na escola, é uma criança que não se acha merecedora, né, de tudo que o Senhor preparou para ele aqui. E aí começam a ter as crenças limitantes. Quantas vezes a gente escuta assim, homem não presta? Isso é uma crença limitante. Aí eu pergunto, todos os homens do mundo não prestam? Ou alguns, né? Tem alguns que são difíceis mesmo, né? A gente vai falar assim, ó, não gostaria de casar, nem que a minha filha casasse. Mas não dá para falar, homem não presta. Aí você vai escutando isso, o que vai acontecer? Por mais que apareçam candidatos para casar, tem pessoas que não conseguem se casar, não conseguem se relacionar, porque aquilo está lá dentro do HD, homem não presta, homem não presta, homem não presta, homem não presta. Mas eu quero casar, mas o homem não presta. Então, aquilo, de certa forma, tira aquela pessoa, ou aquela possibilidade da vida da pessoa. Quantas outras crenças limitantes que a gente escuta, quantas outras palavras que a gente escuta, que faz com que a gente tenha limitações. E aí as limitações acontecem. Eu não sei se todo mundo assistiu, é um exemplo muito prático. Eu coloco esse vídeo na palestra quando eu faço presencial. A Era do Gelo, acho que é a Era do Gelo 2, que tem o mamute e tem o preguiça, né? E o mamute, ele tá lá andando, lá no gelo, no Ártico e tal, e de repente ele depara com a mamute, que no fim ela vai ser a esposa dele, né? E ela aparece correndo junto com 2 gambazinhos, os gambás correndo e tal. E ela se comporta como gambá. E ele fala assim, e ela tá lá, ela tenta subir na árvore para dormir de cabeça para baixo, mas ela é mamute, então ela quebra a árvore, né? E os gambazinhos sobem na árvore e ficam lá penduradinho, mas ela não consegue, mas ela tenta. E ele fala assim, mas peraí, quem é você? Ela fala assim, eu sou um gambá. O gambá meu irmão, o gambá outro irmão, e eu também sou um gambá. E aí o preguiça olha para ela e o mamute olha para ela, um olha para o outro e fala, é louca, ela é mamute. Mas o que aconteceu com aquele mamute? Ele foi criado por gambás. E ela achava que era um gambá, por mais que ela seja um mamute. Então, quantos gambás, né, existem aí, são mamutes da sua essência, mas pelo ambiente que ela viveu e que ela foi criada, se tornou um gambá, com hábitos, com até, né, com tudo que o gambá vivia. Isso é comprovado, né? Se você pega uma criança e coloca no ambiente, na selva, ela vai ser o Tarzan. E tem história, é uma história de ficção, mas estava lá na selva, ela urra, ela não fala, porque ninguém falava com ela só escutava urro. Então ela vai urrar. Eu, quando aprendi isso, ficou tão claro me relacionar com as pessoas. Ficou tão fácil me relacionar com as pessoas. Sabe por quê? Quando eu vejo uma pessoa agressiva hoje, depois que eu fiz todo esse estudo do coaching e tal, eu fico olhando para ela e falo assim, o que fizeram com essa criança? Quem que é essa criança que está por trás desse homem estúpido que está aí? Dessa grosseria. E você pode ter certeza, gente, toda pessoa que é estúpida e grosseira, ela é muito frágil. A estupidez e a grosseria é como se fosse uma capa de proteção, é um escudo de proteção. Eu vou ser grosseira a pessoa não pode chegar aqui, porque ela vai ver o frágil. Então eu quero grosseria, porque aí ninguém chega perto de mim. Eu tenho um exemplo muito prático disso. Quando eu trabalhei, eu não vou falar onde, que senão eu vou contar o santo. Eu não posso contar o santo, vou contar um milagre só. Eu trabalhei numa das empresas que eu trabalhei e o meu diretor era grosso. Pensa no homem grosso. Grosso, de palavrões. Eu nunca tinha escutado os palavrões que essa pessoa falava. Eu falei, misericórdia, Senhor, como é que é a vida dessa criatura?
E aí, eu não fui criada com palavrão, eu não gosto, dói meu ouvido palavrão, né? A gente é proibido falar palavrão aqui em casa até hoje. Meu pai tem 88 anos, se ele escutar a gente falar palavrão, ele chama atenção. E aí, numa reunião de gestores, esse homem descascou um dos gestores. Ele chamou de tudo quanto é nome, esse gestor. E aí eu fiquei olhando para a cara dele, eu já estava na igreja, né? Já estava frequentando a igreja, eu comecei a orar. Ele falando, ele xingando e gritando e tal. Eu falei, Senhor, misericórdia dessa vida, tome conta, né? O que é que está acontecendo com esse homem e tal? O senhor, né, acalme ele e tal. Ele virou para mim, Dona Cátia, o que a senhora está fazendo aí? Eu falei, estou orando pela tua vida. Eu estou orando pela sua vida. Porque uma pessoa que fala tanto palavrão, não é possível que ela tenha uma vida boa. O senhor deve ter algum problema. Eu não sei por que eu falei aquilo, mas eu falei. Os outros gestores estavam todos acuados, falaram assim, Cátia, você é louca falar isso para ele. Ele falou, vai todo mundo embora daqui, que eu não quero saber mais de ninguém aqui. Vai todo mundo embora. E eu fui. Daí eles falaram, olha, ele vai chamar você, vai chamar a tua atenção. Eu falei, tudo bem, né? Vai ser uma mais ou menos. Quando eu estava saindo, era de noite, ele era muito imponente, todo, né? Parecia um militarzão. Aí ele chegou para mim, Dona Cátia, vem cá. Aí foi eu lá. Falei, pronto, a obra vai descascar eu agora. Ele falou, vem cá que eu vou contar a minha história para a senhora. Pense numa criança maltratada. Pense numa criança maltratada. E a partir desse dia, esse homem me respeitou muito, me ajudou muito. E quando eu falei para ele que eu ia sair da empresa, ele fez de tudo para eu não sair. Inclusive ofereceu plano de saúde para meus pais, para que meus pais aderissem, né, à minha escolha que eu queria na época. Então, gente, quando vocês olharem determinadas pessoas, não julguem. Né? Eu já estou saindo um pouco da autorresponsabilidade, mas o senhor sabe o que eu estou falando e para quem que eu estou falando. De repente ele tira, né, a gente do rumo de algumas coisas para conversar com os irmãos mesmo. Não vamos julgar as pessoas. Olhem, entendam. Eu acho que não justifica, por exemplo, não justifica ele falar palavrão. Mas eu não vou ter ódio dele. Eu vou ter misericórdia. Eu vou ter que orar pela vida dele e falar assim, ele não é uma pessoa ruim. Porque a essência dele, quando ele nasceu, quando era bebezinho, era imutável e perfeita a essência de Deus ali. Ele se tornou aquilo. E todas as pessoas nesse mundo se tornam o que elas são, quer por escolha ou não. Agora, elas só ficam onde elas estão por escolha. E aí vem a autorresponsabilidade. Você quer continuar onde você está? Continue. Ai, Kátia, eu não quero continuar onde estou. Então, faça essa análise da sua vida e fala assim, o que eu tenho que fazer para melhorar, chegar no 10? O que eu tenho que fazer aqui para os meus irmãos? Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Até pensei 2 vezes antes de fazer essa palestra, mas eu acho que é importante. Mesmo a gente está passando num momento delicado, é importante, porque muda a vida da gente. Tem um preço a ser pago para você mudar a sua vida. Você vai ter que entrar de cara com aquela situação e falar assim, eu vou precisar estudar, eu vou precisar perdoar, eu vou precisar pedir perdão, eu vou ter que falar eu te amo, eu vou ter que mudar. Esse é o preço da sua plenitude. Mas quando a gente ajoelha e pede para o Senhor humildemente e fala assim, Senhor, cria em mim um coração puro, um coração seu. Tem uma passagem na Bíblia, né? Cria em mim, ó Deus. Tem um louvor, né? Um coração puro. Se renova. Não tem não, irmão Tiago? Tem sim, mano. Tá conseguindo me ouvir aí? Tô sim. Deixa eu ver se tem uma passagem que fala. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado e cujo coração não há dolo, que é Salmos capítulo 32, versículo 2. Ó, tô ouvindo minha voz.
Tô ouvindo aqui, tá saindo. Tá conseguindo me ouvir, irmã Kátia? Tô conseguindo. Glória a Olha Deus. que ótimo. Eu acho que sem querer eu resolvi aqui. Oh, glória a Deus. Pois, irmã, vamos começar esse bate-papo aqui que eu tô ansioso para entrar em alguns pontos. Ai, fale, meu irmão, Irmã, que eu adoro. os irmãos aí que estão nos ouvindo também, eu agradeço aí a paciência dos que permaneceram essa nossa dificuldade com o áudio. De Assis aqui. Qual é o versículo? Salmo 51, versículo 8, é de Assis. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu amo esse salmo. É o salmo da reconciliação. A primeira coisa que a gente tem que pedir, humildemente, para que a gente possa assumir a responsabilidade e enfrentar o preço a ser pago, para que a gente possa colocar a nossa roda rodando. Se a gente tem um coração puro, a gente vai. Não é humilhação, gente. Pedir perdão não é humilhação. Pelo contrário, é um ato de coragem, né? E um ato nobre. Perdoar e pedir perdão é nobre. E quando é um coração puro, tem um amor do Senhor, o amor que é o amor do 1 Coríntios 13, o amor ágape. Então, tudo isso faz com que a gente desenvolva isso, por isso que eu falo, puxa, é muito Bíblia, é muita palavra de Deus. Se a gente colocar em prática a palavra de Deus, a gente passa a ter essa autorresponsabilidade, a gente muda a nossa vida, a nossa roda roda. E as coisas melhoram. Mas fale, meu irmão Tiago, que você está aflito para falar aí. Irmã, é porque esse assunto, ele é muito atual, né? Mas, infelizmente, por boa parte das pessoas, ele ainda é negligenciado, né? A verdade é essa. E infelizmente, esse comportamento que algumas famílias têm tido em relação a tratar uns aos outros é justamente isso que tem multiplicado essas doenças emocionais, pessoas que apresentam doenças de emoção, de caráter, e é terrível, sabe? Eu lembro que uma vez eu assisti alguns vídeos de um canal chamado Corpo Explica. É um canal de psicólogos e ultimamente, depois com essa pandemia que se abateu sobre nós, eles estão muito nessa questão do coach, né? Mas não com a falácia, que tem muita falácia no meio, mas sério, com vazamento científico, com experimentação, com estudos de grupos, né? E eu achei extremamente interessante uma questão que elas falam, que esse grupo de psicólogos falam, é que até mesmo você chegou a mencionar no começo aí que a irmã estava falando sobre esse assunto, que até mesmo a relação dos pais com a criança ainda no ventre, ela afeta a personalidade e o desenvolvimento não apenas físico, mas emocional e mental dessa criança. Como é importante a questão do tratamento, como é importante os momentos em que você divide com a sua família, né? E as pessoas são muito negligentes, irmão, é triste em relação a isso. Cada um se isola na sua bolha e ninguém pode entrar. Se entrar na sua bolha, você repreende, briga, xinga, bate, joga pra lá, se afasta de mim, sabe? Como você falou, um pai chega cansado, o filho tá com saudade, tá animado, passou o dia todinho esperando o pai chegar para contar o que foi que ele fez na escola, para mostrar o desenhozinho que ele fez, o menino vai lá, passou o dia inteiro gerando aquela expectativa. E quando vai, mostra o pai cansado, diz, quero saber disso não, menino. Que garrancho é esse? Façam melhor. E isso gera doenças e as pessoas subestimam isso, chamam de frescura, sabe? Existem questões, já basta o mundo como um lugar difícil. Já basta os de fora não respeitar, não cuidar, não ligar para nós. Agora, os de casa, a família,
Deus constituiu a família para apoiar uns aos outros. Instituição sagrada do Senhor. E as pessoas têm tratado de forma cada vez banal e com desprezo. E isso tem se multiplicado. A palavra fala: e pela multiplicação das iniquidades, o amor de muitos se esfriará. A gente vê essa multiplicação da iniquidade não só no mundo, mas a gente vê isso em ambiente da igreja, de pessoas que buscam a Deus de forma gananciosa, apenas buscando a Deus como um meio de alcançar seus objetivos e seus sonhos, mas não se dispõem a ajudar o próximo, sabe? E se tem uma coisa que trabalha o nosso caráter, se tem uma coisa que nos traz amadurecimento, que nos traz crescimento de todas as áreas, espiritual, emocional, financeira, em todas as áreas, é você ajudar o próximo. Por mais difícil que seja a sua vida, a sua fase que você está passando, sempre vai ter alguém passando uma dificuldade maior do que a sua. E você ajudar alguém que está passando necessidade, que precisa de que Deus te use para a vida dela, isso te torna mais grato. Faz com que você tenha uma perspectiva diferente. E é isso que está faltando, é isso que está se perdendo. Nas igrejas e nas famílias, o amor. Hoje a família vive uma estrutura empresarial, de uma casa onde cada um tem suas funções e cada um tem que cumprir as suas funções, e se não cumprir, leva uma bronca, é dispensado, é expulso, é colocado para fora. Não existe a recompensa emocional, que é a mais importante de todas, é criar esse vínculo. E é como você fala, aquilo que a gente vive na infância, dos nossos pais, da nossa mãe, dos nossos irmãos, dos nossos tios, quando a gente cresce, a gente passa adiante. Vira uma corrente do mal, uma corrente do rancor, uma corrente do desamor. Como você falou, o seu pai, o seu testemunho pessoal, você compartilhou aqui com a gente. O seu pai teve uma criação que fez com que ele passasse adiante essa falta de diálogo, essa falta de uma relação de carinho, mas que, para a honra e a glória do Senhor, a irmã conseguiu trabalhar na sua maturidade. Glória a Deus por isso, não é verdade, irmã? Eu lembro, eu sempre fui muito próximo da pastora Rosângela, da minha mãe. Glória a Deus. A gente sempre conversou muito, a pastora sempre me orientou, me ensinou, e dou glória a Deus por isso. Com o meu pai, não estou aqui expondo meu pai, porque o testemunho de vida do meu pai é conhecido, é público para a igreja e para a família e para os amigos dele, né? Meu pai, ele bebia muito até a conhecer Jesus. Ele, né, o pastor Humberto, que hoje é homem de Deus, quem diria? Pastor Humberto, quando bebia, fumava, era conhecido por ser brigão, bonito e bom jogador de bola. Todos os amigos do pastor Humberto de infância e de juventude que a gente encontra, eles dizem assim: olha, pense como o pai de vocês era um caba bonito e jogava bola, viu? Valente. Né? E ele bebia muito. Então eu não tinha, até o meu pai, o pastor Humberto, conhecer a Jesus, eu não tive um relacionamento de pai e filho, de filho e pai com ele. Não tive. Mas para a honra e a glória do Senhor, Deus chamou meu pai para si. E a transformação do meu pai foi muito rápida. Da noite para o dia, meu pai parou de beber, parou de fumar, parou de andar com as antigas companhias, sabe? E foi uma transformação muito, muito drástica. E Deus me proporcionou esse relacionamento que surgiu entre eu e meu pai, filho, amigos, né? Deus proporcionou isso para mim, mas eu sou um privilegiado, irmã. Tem muitas pessoas que desde a infância até saírem de casa, se tornarem independentes, nunca conheceram o amor de pai e mãe e passam isso adiante, sabe? Sim. E isso é triste. Isso é triste porque a maioria delas não consegue contornar essa situação e fazer como você fez, de trabalhar, elas se conformam com isso. Você não se conformou, você não aceitou. Elas se conformam com isso e desistem. E isso é a pior coisa que pode fazer. A pessoa passou tanto tempo vivenciando
uma experiência de um relacionamento que não existiu, que ela desiste dele. E ela passa a pensar que não vale a pena, que se ela tentar não vai ser valorizado, não vai ser reconhecido. Ninguém aqui está dizendo que vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas a gente diga que não desista, porque é uma recompensa. Se não a recompensa da parte do homem, com certeza uma recompensa da parte de Deus. O seu crescimento, o mais importante do que você adquire quando passa por um processo de carreira, de batalha, de dificuldade, o mais importante não é o destino, não é o fim, mas sim tudo aquilo que você aprendeu na caminhada, no trajeto. O crescimento que você vai adquirir e a intimidade ao mesmo tempo que você vai conseguir adquirir com o Pai, ela é essencial, ela é vital. Todos também conhecem o testemunho da pastora Rosângela. Foi abandonada ao nascer pela família biológica dela. E a família que a criou não a criou como uma filha, a criou como uma empregada da casa. E não quero expor uma coisa que cabe a ela, né? Mas foi difícil para a pastora Rosângela. E a vida inteira a pastora Rosângela foi complicado. Mesmo depois que ela se tornou independente. Mas apesar de ter tido uma vida tão difícil, ela tinha tudo para ter se tornado uma pessoa amargurada, rancorosa, uma pessoa cheia de problemas emocionais, físicos. Com certeza, isso acarretou inseguranças. E eu creio que eu tenho a liberdade, a pastora tem uma fobia de rejeição, até hoje. Toda vida que nós perdemos alguém, é muito doloroso para a pastora Rosângela. Sim. Toda vida que alguém se distancia. São poucos, irmã Kátia, que se distanciam e a gente consegue manter esse contato, esse carinho que a gente mantém contigo. São poucos. Mas é muito difícil e eu vejo isso. Eu vejo. Então, foi a ferida que causou nela. Mas eu dou honra e glória a Deus da minha mãe não ter se tornado uma mulher com coração fechado. Ela sempre acredita, sabe? Ela sempre investe nas pessoas. Ela não desiste delas. E só Deus mesmo para ter gerado isso, porque ninguém se prontificou a ensinar, a cuidar das emoções, das feridas emocionais dela. Somente Deus, só o Espírito Santo. Né, pastor? Mas tem muitos que estão nos ouvindo, irmã. Eu conheço a história de alguns da igreja, conheço a história de alguns de fora da igreja, de alguns que já passaram e não estão mais aqui conosco. Eu conheço e eu sei o que muitos deles passam, essa falta de amor no lar, e como isso gera um efeito dominó em todas as outras áreas. Afeta a área espiritual, a área profissional, a área científica. Tem pessoas que transferem, principalmente mulheres, nesse caso, que transferem as frustrações que ela teve com o pai e a mãe, a falta de amor, né? Ela transfere numa expectativa de um relacionamento. Elas transferem isso, sabe? E elas acabam se colocando em relacionamentos que, desde o início, já estão fadados ao fracasso. Porque ela já depositou essa responsabilidade sobre o seu parceiro de que ele tem a obrigação de fazer ela feliz. O seu parceiro tem a obrigação de dar a ela aquilo que o pai e a mãe dela não deu. Quando a gente começa um relacionamento, a gente não começa cobrando, a gente começa se doando, se dispondo a amar, a cuidar. Tá entendendo, irmã? E justamente essas coisas vão gerando, vão enraizando na pessoa, e quanto mais velha ela vai ficando, mais difícil fica de trabalhar sobre essas questões, sabe? Só que, Tiago, a gente precisa pensar, você está falando isso daí, está vindo na minha cabeça bastante coisa. E uma coisa é muito claro que o inimigo
o inimigo, ele está trabalhando fortemente na destruição das famílias. Isso é muito claro. A gente não precisa falar, ai, não, imagina, ninguém está percebendo. Está claro isso. E ele vem trabalhando há algum tempo. E ultimamente me está assim, parecendo muito claro também que ele está tão desesperado que está chegando o momento dele, né? Ele sabe que está chegando a hora dele. E ele está assim, eu vou acabar com tudo que eu puder acabar para levar junto comigo. O que eu puder levar comigo, eu vou levar. Eu estou percebendo que está nesse tom, né? O que a gente precisa, né? Qual é uma missão nossa? É que a gente consiga trazer a consciência. O que eu fiz um pouco aqui com esse exercício das notas é que ninguém para refletir sobre esses pontos. Ninguém para, todo dia a dia e tal. Agora, quando a gente traz a consciência, poxa, realmente é isso. Eu estou brigado com meu pai, mas o meu pai tem uma história, mas né? Eu acho que quando a gente traz a consciência, a gente além de trazer, a gente ajudar as pessoas a colocar o trem no trilho, resgatar, porque não está perdido. Independente do nível que você está na relação familiar sua hoje, quer seja com seus pais, quer seja com a sua esposa, não tem nada perdido, porque nós estamos debaixo de uma misericórdia, nós estamos debaixo de uma palavra, nós estamos debaixo de uma unção. Então a gente tem possibilidades de resgate. E realmente, se for avaliar de tudo que eu falei aqui, o ponto crucial, o ponto mais importante é resgatar as famílias. Gente, eu acho um absurdo a pessoa falar assim, eu vou ter mais um filho porque o governo está dando Bolsa Família. E eu cheguei a um ponto, me desculpe, mas eu estou abrindo meu coração. Eu cheguei a um ponto quando a pessoa fala assim, eu estou grávida. E eu olho assim e falo, isso é bom? Para você, pessoal? Né? Porque o pessoal acha que, ai, que lindo, aí faz as fotos da mulher grávida, as fotos do neném nascendo, o sapatinho ali, bonitinho e tal. Aí vem a vida real. Você está preparado para ser pai e mãe? Porque não é um brinquedinho. Assim como eu tenho certeza que cachorro, quando você compra ou ganha, não é um brinquedinho que você pode dispor a qualquer momento. Criança, filho, não é brinquedinho. É muito bonitinho, mas dá trabalho. É muito bonitinho, mas o trabalho é para o resto da sua vida. Vai casar e vai passar. Não vai passar. Vai casar e as coisas vão continuar acontecendo, está vindo aqui em casa, aí tem os netos, é para a sua vida. Quer ver um testemunho que eu falo de preocupação de pai? Meu pai, com 84 anos, eu mandei o meu carro para revisão e falei, eu vou deixar lá, não sei se eu deixar, o senhor deixou lá na construtora, e daí eles me ligaram e falaram assim, Kátia, não vai ficar pronto hoje o carro, vai ficar só amanhã. Eu falei, tá bom, então eu vou embora de ônibus e amanhã eu me viro. Liguei para o meu pai, falei, pai, eu estou indo de ônibus. Não, eu liguei para minha mãe, falei, estou indo de ônibus. Daqui a pouco minha mãe me ligou. Não saia daí que o teu pai vai te buscar. Eu falei, peraí, o papai não tem carro, ele não está dirigindo. Não, ele vai de ônibus te buscar, porque ele ficou preocupado para saber se você vai conseguir vir de ônibus sozinha. Rapaz, eu estava com 51 anos, acho que na época. Ele com 84. Eu morei nos Estados Unidos, eu morei em Fortaleza há 6 anos. Ele me vê como uma criança. Aquilo me emocionou de tal forma que eu falei, gente, como é que ele veio buscar a judiação? Então, tem isso também aí? Acontece isso daí também? Então, pronto. Então, assim, o amor, ele existe de tal forma que transforma. Agora, tem pessoas que não estão preparadas. E tem pessoas que, hoje em dia, principalmente, no nível que a gente está levando, né, do estresse, de trabalho, a mulher trabalhando junto com o homem, antigamente a mulher ficava em casa, o homem trabalhava. Isso traz um prejuízo
de educação, de acompanhamento, de amor para as crianças. Quer ver uma coisa que dá certo para você fazer com seus filhos? Mesmo nenenzinho, principalmente nenenzinho, 1 mês. Ou quando eles estiverem dormindo. Eu fazia isso com o Igor, meu sobrinho. Você fala no ouvidinho dele o que ele vai ser. Não, você vai ser médico, não. Você é um grande homem, você é corajoso, você é amado, você é estudioso, você é inteligente. E a gente vai falando. A criança dormindo, ela está captando aquela informação. E aquilo lá vai fortalecendo É tão a forte, né, irmã, cabecinha. isso? Porque existe até uma técnica de aprendizado, e às vezes a pessoa está estudando uma língua nova, ou está estudando para uma prova, existe uma técnica de colocar o áudio enquanto você dorme, que o Isso. inconscientemente você vai absorvendo aos poucos, mas vai absorvendo. Agora, a gente depara com uma notícia na TV de um rapaz namorado da mãe que mata uma criança espancada com o conhecimento da mãe. Não é o dito cujo que está desesperado? Não está claro isso daí? E como é que uma mãe, a gente falou isso na live anterior, como é que uma mãe coloca um indivíduo, uma criatura, ela percebe. Olha, eu nem colocaria, mas vamos supor, tudo bem, vamos dar uma chance para o amor, né? De repente acontece, eu já vi pessoas assumirem filhos como mais do que se fosse pai. A gente não pode generalizar. Sim. Mas assim, no primeiro sinal, mas pelo amor de Deus, gente, como é que pode uma situação dessa? Então, assim, nós como igreja, nós como cristãos, todos nós que estamos aqui envolvidos na live, eu convido para a gente, primeiro, refletir, e segundo, a gente ajudar as pessoas que estão em situações assim, para que elas possam se reestruturar. Sim. A palavra de Deus, ela nos dá o caminho. A palavra de Deus nos dá, ele é o guia da vida. Gente, para esse assunto que a gente está falando, as respostas estão todas na palavra. Tudo está na palavra de Deus. Estou falando, ó, me dê um coração puro que renova, me renova. Eu quero, como que eu quero ser como esposa? Como que eu quero me relacionar com meu pai? A honra que a gente tem que honrar pai e mãe. Como que devem ser os irmãos? Como que deve ser uma família? Tudo isso está dentro da Bíblia. É verdade. Então, não tem aonde a gente, não tem por que a gente não entender e não traduzir. Por isso que eu estou falando, muitas vezes, eu vou à igreja, eu faço isso e tal, mas não fala para o irmão. É. Eu vou à igreja, eu oro para o meu irmão que está lá com Covid, tudo bem, tem que orar, vamos ter que fazer. Tá, mas como é que está com você, com a sua família? Verdade. O quanto você está resgatando isso? É verdade, irmão. E tanto sobre isso que você falou, tanto que a palavra de Deus lá em João, 1 João, capítulo 4, versículo 20, diz, vamos desde os 19, ó. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser que ama a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E isso acontece demais. Tem muita gente arrotando amor a Deus, mas é um ódio tremendo por todos, pelos motivos mais fúteis, mais banais que se possa existir. Quanto mais quando se trata de coisas sérias. Então, é uma coisa que precisamos trabalhar em nós. Nós todos, por isso que as igrejas elas estão caindo numa descrença. Por quê? Acabou Porque a credibilidade. os irmãos que estão na igreja, eles não, eu estou generalizando, alguns ou muitos não praticam. Antes a gente falava assim, pode confiar porque é crente. Era. A pessoa lá é crente. O ser crente era a mesma coisa do fio de bigode, né? Eu lembro quando eu era pequeno que as pessoas evitavam falar palavrão na nossa frente porque sabiam que a gente era crente. Tinha gente que só conseguia comprar fiado se fosse crente. Mas hoje acabou isso.
Parece que as pessoas já fazem tudo para nos ofender, porque nós já estamos desacreditados, descredibilizados, porque a nossa Sim, imagem perante a mídia, a nossa imagem pública é de hipocrisia. É sim, lamentável. Não só, eu não posso nem jogar isso só na culpa de uma Universal, porque é uma igreja que ficou conhecida por arrecadar, por falar de sim, prosperidade, pelos sim. tempos faraônicos, comprar um dos maiores canais de TV do Brasil, sabe? Não posso nem jogar a conta só na Universal. Mas no meio da cristandade, da igreja de comunidade, do irmão de comunidade, isso existe. Isso existe. Quanto a gente não vê de pessoas que estão extremamente gananciosas, buscam só prosperidade para si, não se dispõem a fazer nada nem pela família, que dirá Sim. pelo irmão. Então, e esse guia, ele não é colocado em prática na maioria das partes. E eu também, toda hora, estou me policiando, porque é aquela coisa, vigiar. Porque não adianta, a gente está falando aqui também, mas nós também temos que vigiar o Quem tempo está em todo, pé, cuide porque para nós que não somos caia. humanos e nós não somos santos. O tempo todo a gente está sendo cutucado para ter uma alteração, para ter uma briga, para ter uma desavença Verdade. e sentimentos negativos. Por quê? Porque é o dito cujo que está por aí, ele está por aí. O que a gente tem é que vigiar, por isso que fala vigiar e orar. A gente tem que vigiar, ter o equilíbrio emocional, ter inteligência emocional nesse momento, e falar assim: olha, peraí, o que está acontecendo aqui? Eu sou ou não sou cristã? Para, respira, conversa com o Senhor. Não precisa ficar, assim, eu não sei se eu estou errada em pensar assim, não precisa ficar orando, ó Senhor, ó Senhor. Chegar e falar assim, ó, muitas vezes, até em Fortaleza eu fazia muito isso, porque eu vivia muito sozinha lá no apartamento. Quantas vezes eu ajoelhava do lado da minha cama e me imaginava ajoelhada com a cabeça no colo de Jesus. E ficava batendo um papo, sabe? Falava assim, Senhor, o que que é? Como é que é? Por que que é? Me dá a sua luz, me dá a sua orientação, me mostra o seu caminho, o que que eu tenho que falar, como eu devo me comportar. Eu pedi muito para ele, e mesmo assim eu errei muito. Mas eu creio que ele está tendo misericórdia da minha vida, porque ele me mostrou muita coisa. Quando eu falei do coach que saiu daí de Fortaleza, eu tenho certeza que ele que colocou. E o coach me trouxe muito para a palavra também. Ele me trouxe muito para fazer essa comparação também. Porque quando a gente vai falar do coaching, você falou corretamente, comparando as igrejas, é isso, vira carne de vaca, né? Aquela coisa, né? Todo mundo faz, todo mundo se diz coaching, mas assim, tá, vamos ver, quem que é coaching? Qual é a base disso? No que eu vou me apegar? E eu comecei a fazer algumas comparações com a Bíblia, eu falei, meu Deus, o coaching está na Bíblia. Ou a Bíblia está no coaching? Quem está onde? Mas tem tudo aqui, o guia está aqui. Eu tirei uma outra palavra que fala, É, é, porque eu pensei. é uma orientação que está na Bíblia, é orientação divina, né? Aí alguns que têm uma visão e uma sensibilidade humana e espiritual se pegaram das questões das respostas bíblicas e se aproveitaram delas e também se utilizaram nesse fenômeno do coach que existe hoje em dia, né? Sim, e é uma questão de você entender e praticar, da mesma É, forma da palavra, e praticar. Tem uma outra palavra que fala assim, que fala muito também para mim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. são pensamentos de paz. Diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Tudo que o Senhor pensou e programou para a gente é maravilhoso. Glória a Deus. Se não é sua vida, não está maravilhosa, não, Deus não tem nada a ver com isso. O Senhor não tem nada a ver com isso. O que Ele preparou para nós é maravilhoso. Então, o que a gente tem que encontrar essa maravilha. A gente tem que agora, eu saí do prumo, eu saí do rumo, então eu vou me colocar nesse prumo, nesse rumo e falar assim, ó, eis-me aqui. Vamos lá, eu quero entender, eu quero vivenciar Irmã, essa maravilha. a gente tá chegando ao final e só
mais uns 10 minutinhos para a gente encerrar, os irmãos aí que já estão nos acompanhando desde cedo, pegando o gancho aí do que a irmã falou, que é para a gente não culpar a Deus de circunstâncias ruins que possamos estar vivendo. O que acontece muito também, hoje em dia mais do que nunca, né? E aí vem o tema desse nosso bate-papo, dessa sua palestra, a autorresponsabilidade. Você assumir a sua responsabilidade sobre aonde você está, aonde você se colocou. Não cabe a nós dizer a Deus o que Ele deve fazer para a nossa vida. Não cabe a nós dizer a Deus o que é justo, o que é injusto, o que merecemos ou o que não merecemos. Não cabe a nós. O que cabe a nós é seguir o que a palavra nos orienta, que Deus sempre nos dá esperança. As provas vêm, a grande maioria delas, elas vêm em consequência das nossas ações, das nossas escolhas, e uma coisa que tem que se falar, das nossas omissões. Deixar de fazer algo também acarreta numa consequência. Então, Sim. a maioria dessas coisas são apenas o resultado das nossas escolhas. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Mesmo que a prova, vamos assumir, que mesmo que Deus realmente tenha nos dado uma prova, esteja nos provando na nossa fé, na nossa fidelidade com Ele, no nosso amor à nossa família, ao próximo, na nossa capacidade de nos renovarmos. Mesmo que Deus tenha enviado, nenhuma prova vem para a nossa destruição e para a nossa tristeza. Tem sempre o objetivo do crescimento e depois da prova vem a vitória, vem a aprovação. E é para isso que temos que trabalhar e não ficar parados, inertes, apenas reclamando das circunstâncias e culpando a Deus de tudo que está acontecendo, de tudo que eu não gostaria que tivesse havendo. A culpa é de Deus, Senhor, faz a tua obra, faz a tua parte. Se eu não fizer a minha, se eu não me permitir que eu seja um instrumento de Deus para agir não apenas na minha vida, mas primeiramente para mim, e logo em seguida também ser um instrumento para ajudar minha mãe, minha igreja, minha família, meus amigos, meus irmãos, aqueles que Deus entregar na minha vida da forma que Ele me permitir. Se eu tiver condição financeira, financeiramente. Se eu tiver conhecimento da palavra, com o ensino da palavra. Se eu tiver com o ouvido, oferecer o ouvido para ouvir, oferecendo o ouvido para ouvir uma palavra de amor para alguém que não tem recebido uma palavra de amor, de incentivo, de esperança, de apoio, de dizer que as coisas vão passar, que o Covid vai acabar, que as pessoas vão recuperar seus empregos, que elas vão recuperar sua saúde, que as coisas não apenas vão voltar ao normal, mas elas vão estar melhores. E mesmo que a gente sabe que quanto mais o tempo passa, cada dia que passa, o tempo se estreita, nos aproximamos do dia do Senhor, e sabemos que os últimos 7 anos, especialmente os últimos 3 anos e meio, antes do dia do Senhor, sabemos que vão ser os piores de toda a história. Sabemos. Mas mesmo depois dessa tempestade, nós veremos mais uma vez o sol. E dessa vez, para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Ai, que maravilha falar com vocês. Eu sou extremamente grata ao Senhor no dia que eu pisei nessa igreja. Eu sou extremamente grata pela oportunidade que vocês estão me dando de a gente conversar sobre a palavra, trazendo para um assunto atual, né? A palavra na prática. E eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento, nessa hora, com os irmãos. Eu não sei quantos irmãos estão, que estiveram, não conheço alguns deles, alguns eu conheço. Mas para mim, vocês são família. Glória a Deus. Vocês são a família que o Senhor me deu de presente. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Acho que a gente vai ter que terminar, né? Nós estamos muito felizes, Kátia, em estar novamente nessa comunicação, nesse contato, porque é um contato de bênçãos, de luz, e isso para nós também é uma alegria muito grande, e eu sei que o Espírito testifica isso em você. Amém. Muito bom, e que, independente da pandemia, que a gente não perca mais esse contato, que a gente possa estar, de vez em quando, tendo essa comunicação, essa interação,
porque nos faz muito bem. Isso nos faz muito bem mesmo. Eu fico à disposição quando vocês quiserem, quando vocês acharem coerente, a gente pode verificar aí os assuntos. Esse assunto da autorresponsabilidade tem ainda pano para manga. Eu tenho algumas palestras já que a gente já conversou aqui na igreja de Jundiaí. Então, assim, quando vocês quiserem, é só me dar um toque, vamos bater um papo sobre a palavra de Deus aí, nessa atualidade? Vamos bater um papo. Irmã, eu gostaria até que nós tivéssemos um outro papo desse, ainda nesse assunto. Porque esses 10 pontos aí, cada ponto desse é muita coisa para se falar, para se trabalhar, e cada um deles é importante. Né? Então, eu gostaria de marcar mais uma vez para que a gente possa trabalhar nesses pontos que são importantes. Os irmãos que estiverem nos ouvindo, quero até saudá-los aí, os irmãos que nos acompanharam, pedir perdão aí pelo problema técnico no som, mas graças a Deus agora do meio para o final deu tudo certo. Quero saudar a irmã Bianca, que está conosco desde o começo, a irmã Janice, a irmã Gisele, a irmã Marilene, o irmão Fabinho, a irmã Williane, irmão Miguel, irmã Rosilene, irmã Toninha, irmã Fátima Colares é a tia Marluce, mãe? Saudar a minha tia Marluce, um grande abraço. A irmã Cláudia Salles, a irmã Dânia, a irmã Lidiane Leite, a irmã Verônica Carneiro. A Verônica Carneiro é a mãe do Paulinho, do Pedrinho. Glória a Deus, irmã Verônica. Estamos orando aí pela sua família, pelos meninos. Graças a Deus o Pedrinho já está se recuperando, né? A Laís também já está se recuperando. Mas estamos orando, Lidiane Leite, já falei. Estamos orando em nome de Jesus também pelo pai dos meninos, tá certo, irmã? Irmã Aninha, Ana Otília, graça e paz, que tentou nos ajudar aí mesmo à distância, nos dando feedback o tempo todo aí de como estava. Muito obrigado, irmã, por você ser essa pessoa prestativa. Irmã Gisele já falei, Cláudia, Williane já falei também. E aqueles que estão nos acompanharam, mas não se manifestaram aí no chat, você que é desconhecido e oculto, graça e paz a você. Eu espero que tenham conseguido absorver alguma coisa edificante para a vida de vocês e que meditem nesse assunto. Não negligencie essas questões emocionais. Não subestimem o peso que ela tem em nossas vidas e o peso também que reflete em quem está em nossa volta. Olhe também não apenas para aonde os pontos onde afetam a sua vida, mas você que é mãe, você que é pai, observe bem quanto ao que a maneira como você tem lidado com os seus filhos e em que desses pontos os seus filhos já estão desenvolvendo algum problema. Tá certo, irmãos? Eu deixo a minha saudação com vocês, agradeço mais uma vez. Peço a Deus que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. E o meu agradecimento especial à irmã Kátia, que mais uma vez dispõe do seu tempo, do seu conhecimento que Deus proveu, que em nome de Jesus tem sido precioso para nós e que Deus abençoe, né, e continue te usando, irmã, em nome de Jesus. Amém. Vamos então encerrar e aí eu fico à disposição, tá bom? Um beijo para todos. Encerrar aqui no OBS primeiro, né, Jato? Vem pra cá, Jaci. Encerra aqui. Tá aparecendo ainda, gente?